Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos gravar mais um vídeo aqui para o nosso canal, trazendo informações sobre o XPIN11, que é um fundo imobiliário, de tijolo, do segmento ali de galpões logísticos, só que os seus galpões e as suas unidades são alugados principalmente para a indústria, A sua cotação R$ 79,95, O seu dividend yield aí nos últimos 12 meses de 9,68%, ou seja, bastante interessante para um fundo de tijolo. E a principal informação é essa: se encontra bastante descontado, Então ele está com preço sobre o valor patrimonial de 0,78, ou seja, tem uma margem bem grande aí para crescer, porque fundo de tijolo é diferente, Mesmo que ele tivesse acima de 1, ainda valeria comprar, porque você tem um imóvel por trás. E aqui ele se encontra bastante descontado. Uma coisa interessante é que mesmo com esse grande desconto, ele continua com a liquidez acima de 1 milhão, 1,13. Nos últimos 12 meses teve uma valorização de 24,26%, pessoal. Ou seja, é muita coisa para um fundo de tijolo, E que se encontra tão descontado e com um excelente dividendo, Se nós descermos aqui, quem conseguiu comprar ele lá no início de 2023, conseguiu aí ganhar essa rentabilidade de 24,26, que foi justamente a subida aí que aconteceu do IFIX, Ele é um fundo administrado pela XP, Então, uma das melhores gestoras aí de investimento, gestoras aí do XPMOL, do XPLG, tantos outros fundos. Ele é um fundo de tijolo, tem uma taxa de administração um pouco elevada, de 3,5 a 7,25, um pouquinho alta. Mesmo assim, tem uma interessante base de cotistas, mais de 49 mil. O que faz ele estar descontado é essa vacância de 11%, que não é tão grande, mas também não é tão pequena, Uma vacância muito grande é de 30 a 20 e uma vacância pequena é menor do que 5. Aqui está com a vacância de 11,10, intermediária. Isso é ruim se você compra caro. Se você compra barato, essa vacância é boa, Porque significa que se nesse ano que nós estamos com a queda da Selic, e com o investimento que está acontecendo no intuito aí de melhorar o segmento da indústria, se essa vacância reduzir aí para 5% ou quem sabe até menos, aí você vai ter principalmente um aumento no dividendo, um aumento na cota e provavelmente uma valorização de patrimônio, Ele tem um valor patrimonial de R$ 102,67. Esse é o valor patrimonial, pessoal. E ele está na casa de R$ 79, ou seja, você tem uma margem excelente aí de compra. É uma oportunidade que o mercado está dando, Tem um valor patrimonial total de 734,13 milhões e o seu último rendimento foi de 61 centavos, Se nós formos olhar, devido principalmente os impactos, que houveram aí, como aumento na vacância, pandemia, taxa Selic elevada, a indústria sofreu muito,
né? Enquanto os galpões logísticos, que têm como finalidade armazenar matéria-prima, eles foram muito beneficiados, as indústrias foram muito afetadas, né? Por quê? Porque os incentivos que o governo deu, infelizmente, não foi suficiente, que fez muita indústria fechar. E como esses galpões são alocados principalmente para a indústria, né? Ou seja, indústrias que se colocam lá dentro, então acabou sendo um fundo bastante impactado, ou seja, ele sofreu muito, né? Mas nós acreditamos que esse período de sofrimento já passou, é por isso que ele tem uma valorização de 24%. O dividendo atual 9,68 e o dividendo dos últimos 5 anos 9,68, o que é bastante aí para um fundo de tijolo, né? O dividendo ele veio caindo, né? Chegou ali na casa dos 71 centavos ali logo no início da pandemia. A pandemia veio e impactou, e o dividendo subiu um pouquinho, na casa de 62, 61 centavos e vem se mantendo ali desde então, ou seja, quase uma régua, né? Porque a dificuldade do fundo aí é alugar esses galpões para a indústria, certo? É diferente, não é ter os galpões ali para ter outro tipo de finalidade, é alugar para a indústria, né? Então demora mais um pouquinho para você conseguir alugar para a indústria. Então o rendimento dele fica variando ali entre 60 centavos, 61 e 62, ou seja, ele vem se mantendo estável, né? Se você comprou cotas deste fundo até o dia 18 de janeiro, né? Agora no dia 25 você receberá 61 centavos, né? Aí de dividendo na sua conta, isento de imposto, certo? Vamos para o relatório gerencial dele para eu mostrar umas coisas para vocês. Seguindo agora no relatório gerencial, este fundo tem dado aí uma oportunidade de compra, principalmente aí no ano de novembro, né? Onde a rentabilidade total bruta dele foi 19,71 ao longo de 2023 e a rentabilidade do IFIX foi 10,80, né? Então essas foram as respectivas rentabilidades somente no ano de 2023, né? Significa aí que ele teve uma diferença de 8,91%, certo? Isso é importante por quê? Porque se você olhar ao longo aí dos últimos 5 anos, né, ele vai ser muito impactado, né, por tudo que aconteceu. Tanto quem está posicionado nele há muito tempo está acontecendo justamente isso, né? Está apanhando para o IFIX, está perdendo para o IFIX. Mas você que comprou no ano de 2023, ou seja, você que armou posição no ano de 2023 ou está entrando agora em 2024, é diferente. Por quê? No ano de 2023 se inverteu. Ele consegue bater o IFIX, certo? Porque muita gente abre o relatório gerencial e vê esse gráfico aqui dos últimos 5 anos e diz, poxa, não vale a pena eu comprar este fundo porque ao longo de 5 anos ele vem perdendo para o IFIX. É verdade. Só que se você está montando posição nele em 2023 e 2024, vale a pena. Por quê? Como você entrou em 2024, você entra de uma forma que você consegue bater o IFIX, ou seja, conseguiu bater o IFIX tranquilamente, certo? Com relação ao portfólio, né, ele tem 97,1% em imóveis, né? Tem cotas de fundos imobiliários 0,9, uma posição quase significante, e 2,1 em aplicações financeiras. Contratos típicos 75,2, contratos atípicos 14,8, né? O portfólio dele se encontra distribuído
16% Centauro, Sogef, Brasilata, Smart, Natura One, Que Sabor, Polishop, Aqualimpo e 37% em outros, né? Com relação aos locatários, comércio varejista, automotivo, tecnologia, alimentos, logísticos e outros, né? E, evidentemente, a maioria dos seus contratos por IPCA e IGPM. A maioria das atualizações de contrato acontecem no mês de janeiro, né? Ou seja, neste mês, ou seja, nós vamos ter provavelmente aumento do dividendo, né? Os vencimentos dos contratos, 91% somente depois de 2025 e a revisão dos contratos, né, principalmente nesse ano e depois de 2025, né, com o objetivo de olharmos a evolução da vacância física ao longo de 2023, ele vem reduzindo a vacância física, o que é interessante, ou seja, ele está encontrando locatários, né? Então, como vocês podem observar, ele vem reduzindo essa vacância, porque não é tão fácil alugar para a indústria, né? Mas mesmo assim, ele tem conseguido reduzir essa vacância. A composição nós já mostramos, né? Os ativos, né? Sempre excelentes ativos que ele possui, como vocês podem ver na imagem. E aqui embaixo nós temos o detalhamento de todos os contratos para vocês analisarem, né? Locatário APS, Estado de São Paulo, cidade Atibaia, Jarinum, né? Área construída 2.693 metros quadrados, alugado para aeronáutica, né? Ou seja, não é qualquer indústria. Tipo de contrato típico, mês de correção monetária abril, indexador IPCA, vencimento do contrato já no próximo ano e uma área bruta locável de 0,9, né? Como eu não vou ler todos, porque daria muito trabalho, né? Nós temos aí, né, um total para você ficar ciente aí na sua cabeça, nós temos aí nada mais, nada menos do que 41 ativos alugados aí por este fundo, certo? Então, esse era o nosso vídeo de hoje, né? Trazendo informações para vocês sobre o XPIN, onde vocês podem analisar aí todos os imóveis que fazem parte do portfólio do XPIN, né? Então aí uma oportunidade que o mercado está dando para você aí que é investidor. Analise, estude, veja se faz sentido. Uma coisa eu posso dizer, ele está no máximo dele de desconto, certo? Porque abaixo de 0,7 fundo de tijolo ele não vai. Por quê? Porque como ele tem um patrimônio por trás, não tem como ele passar de 0,7, ou seja, dele cair desse valor que se encontra aqui, mesmo que venha aumentar a vacância, porque tem um fundo de tijolo atrás. Já o fundo de papel não. Poderia despencar e chegar até 0,2, 0,1, porque aí é dívida, certo? Então, esse é o nosso vídeo de hoje, né? Esperamos ter contribuído aí para aumentar o conhecimento de vocês sobre o fundo imobiliário. Peço para vocês que estão acompanhando o nosso canal, para vocês possam seguir, vocês possam assistir os nossos vídeos até o final, né? Vocês possam curtir e comentar quando vocês acharem interessante comentar, certo? Então, um abração para todos vocês, Deus abençoe todos vocês e até o nosso próximo vídeo aqui do nosso canal, trazendo mais informação sobre os fundos imobiliários.